Elza Machado Malho é formada em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, campus de Araraquara. Foi assistente de direção da Divisão de Estudos de Sistemas do Centro de Processamento de Dados da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Coordenadora administrativa da primeira pesquisa sobre avaliação do planejamento municipal no estado de São Paulo, realizada em parceria entre USP, CEPAM e FAPESP. Na Implasa, coordenou Grupo de Análise do Centro de Documentação e Informações Técnicas, CDT, Banco de Dados Municipais da Grande São Paulo. Foi gestora dos termos de cooperação técnica entre a Implasa, as 39 prefeituras e as 39 câmaras municipais da Grande São Paulo, cujo objetivo é a manutenção e atualização do site sobre o perfil institucional metropolitano, de 1998 a 2007. Coordenadora do projeto de digitalização da memória técnica da Implasa. Representante da Implasa no grupo de implantação do Sistema Estratégico de Informações e também no grupo executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação, GETIC, Comitê de Qualidade da Gestão Pública. É gerente da Unidade de Documentação e Informações Técnicas da Vice-Presidência da Implasa. Olá, é um prazer estar dando esse depoimento sobre a minha empresa, que eu estou lá há 35 anos e onde eu me formei profissionalmente. Esse resgate é fundamental. Elza, como é para uma socióloga trabalhar na área de documentação e informações técnicas? Quando eu cheguei na Implasa, isso para mim foi um desafio, porque eu estava habituada a trabalhar na área de planejamento urbano e regional, em pesquisas, em elaboração de planos e avaliações. Porém, a Implasa é uma empresa cujo foco e a sua meta de atuação é o planejamento regional metropolitano. E a premissa básica que norteou todo esse trabalho veio do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado, chamado PMDI 70, elaborado pelo GEGRAM, que foi o grupo que antecedeu a Implasa. E este plano metropolitano foi extremamente avançado para a época. Então, na época em que a informação era mera perfumaria, desvalorizada, este plano, em 1970, previu a criação de um centro metropolitano de informações que integrasse e organizasse as informações produzidas pelo Estado e as informações produzidas pelos municípios para subsidiar o processo de planejamento que estava sendo implantado. Então, o Centro de Documentação da Implasa, ele veio como um dos resultados deste pensamento aberto, inovador, e numa época em que nós lutamos muito para conseguir formá-lo e estruturá-lo da forma como ele havia sido previsto lá em 1970, porque ainda era uma novidade muito grande. Ele foi criado na primeira estrutura organizacional da Implasa, composto por 3 grandes unidades, que era a Biblioteca da Implasa, com o seu acervo bibliográfico, um grupo de análise e tratamento da informação e um sistema de atendimento ao público por telefone. Nós tínhamos, na época, um telefone de 3 dígitos, o sistema 139, que dava informação ao público, via orelhão, inclusive, e informações qualitativas. Era o único telefone de 3 dígitos da Telesp, na época, que dava informações qualitativas. Então, essa estrutura do centro é que fez com que ele se diferenciasse
das bibliotecas que existiam até então, porque a maior parte dos órgãos públicos tinham bibliotecas que guardam e emprestam livros. Nós tínhamos um diferencial, e o grande diferencial do Centro de Documentação da Emplasa foi o grupo de análise, porque foi um grupo composto por uma equipe multidisciplinar na área de ciências humanas, sociólogos, geógrafos, historiadores, pedagogos, tradutores que passaram por este grupo, e este grupo teve a responsabilidade de analisar, fazer a análise e o tratamento da documentação técnica recebida. Então, seja ela adquirida ou seja ela produzida pela própria Emplasa. Então, este foi o grande diferencial e é o que caracterizou desde o início o Centro de Documentação Técnica da Emplasa, que acabou sendo assim uma referência para as próprias escolas de biblioteconomia que iam nos visitar para ver por que era chamado de Centro de Documentação Técnica e não de biblioteca, simplesmente. Este foi o grande diferencial, é análise e tratamento da informação. Neste momento, nós já começamos, lá em 1977, quando eu cheguei na Emplasa, a agregar valor à informação. E, portanto, neste momento, sem mesmo sabermos do processo que estávamos iniciando, começamos a produzir conhecimento. Na sua opinião, que estrutura organizacional é ideal para uma unidade de documentação? Essa que você citou? Essa que eu citei foi um exemplo. Foi um exemplo para os outros órgãos públicos, para as próprias escolas de biblioteconomia. Foi um exemplo que chamou a atenção do Conselho Nacional de Biblioteconomia. Nós tivemos uma sindicância do Conselho Nacional de Biblioteconomia que quis saber por que um centro de documentação estava sendo conduzido por sociólogos. Então, ele foi uma referência muito importante nesse sentido. Como uma biblioteca deixa de ser um simples depositário de livros e passa a ser um centro de documentação e informações técnicas? Eu acho que esse é o nosso diferencial. É a partir do momento em que ela faz o trabalho de análise e tratamento da documentação técnica recebida. Não é uma biblioteca pura e simplesmente que recebe a documentação, classifica, faz todo o processo de organização e indexação e nada mais. Eu acho que no caso da Emplasa, esse grupo multidisciplinar fez a análise e o tratamento da informação desde que ele existiu e que foi implantado em 1975. Existe uma integração dos sistemas que disponibilizam dados e informações tanto para o usuário interno como para o externo? Em processo. E isso é muito difícil, né? Porque eu acho que a Emplasa, com o desenvolvimento da sua área de atuação, ela foi crescendo e os bancos de dados foram crescendo e foram surgindo para suprir toda essa necessidade de poder subsidiar o governo do Estado com dados e informações do território metropolitano. E chegou um momento em que isso, por parte do próprio governo do Estado, houve iniciativas no sentido de organizar os bancos de dados de informações estaduais. Então, a Emplasa, ela começou a fazer um processo de integração dos seus bancos de dados há cerca de mais ou menos uns 3 anos. Ela tem um sistema de informações geográficas. Nós já usamos uma plataforma GeoMídia para espacializar dados e informações. E temos um banco de dados em Oracle, onde tudo está sendo organizado, porém, ainda não podemos dizer que os nossos sistemas de dados e informações estejam integrados. Eles caminham para uma integração e eu acredito que com a implantação de um portal, que é o que a Emplasa está neste momento desenvolvendo, é uma ferramenta de integração fundamental para os sistemas. Eu acho que aí a gente vai conseguir dar mais um passo
nesse sentido, mas temos trabalhos já implantados visando a integração dos bancos de dados e temos, inclusive, já em fase de disponibilização na internet, em fase de acertos finais, um banco de metadados, que é a informação de todos os dados que nós temos no nosso SIG. Então, estamos caminhando para isso. É um processo em curso. Elza, quem usa as informações do acervo da Implaza? Complementando, como é possível dar ao cidadão maior acessibilidade ao conhecimento acumulado da Implaza? Os nossos usuários são pesquisadores, urbanistas, consultores de escritórios de arquitetura, estudantes universitários, estudantes, do modo geral, também de outros níveis. É o cidadão metropolitano que precisa implantar algum empreendimento no território metropolitano, então ele precisa dos nossos dados. É um acervo especializado em planejamento metropolitano, planejamento regional. O olhar da Implaza é um olhar regional, macro, e que atende a esses interessados. É um acervo técnico, porém muito consultado, porque o cidadão metropolitano muitas vezes não sabe que ele é um cidadão metropolitano. Então, eu acho que a gente procura dar acessibilidade cada vez mais a este acervo para que possa existir um entendimento maior de o que é este território metropolitano do Estado de São Paulo e como é que o cidadão que mora neste território metropolitano pode se integrar aos projetos desenvolvidos por todos os municípios de uma forma mais organizada. Até que ponto, na sua opinião, a memória técnica da Implaza é relevante para a história do planejamento metropolitano no Estado de São Paulo? Eu sou suspeita, né? Porque eu cuidei da memória técnica da Implaza desde o início, desde quando eu iniciei o meu trabalho na Implaza. Os trabalhos da Implaza, eles são estudos, propostas, planos, com uma visão não setorial da realidade, porque o nosso trabalho é um trabalho que visa o planejamento integrado. Não fazemos um projeto só especificamente para transporte, só especificamente para habitação. É o planejamento integrado. E este quadro de referências fez com que os nossos estudos sejam básicos e sejam pontos de partida com uma grande relevância para todos aqueles que se interessam, que estudam e que se propõem a trabalhar com as questões metropolitanas. Ele é fundamental. Você acha que se pode considerar esse acervo como um dos mais relevantes para a questão metropolitana no Estado de São Paulo? Sim, porque a Implaza a Implaza e o GEGRAM foram as duas grandes escolas de planejamento metropolitano no Estado de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo, quando foi criada junto com as demais, ela foi a estrutura criada, o sistema de gestão criado na época, que era o SPAM, Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana, ele era composto por uma Secretaria de Negócios Metropolitanos, por um órgão técnico, que era a Implaza, por 2 conselhos, um consultivo e um deliberativo, e por um fundo metropolitano. Então, todo esse sistema de administração criado, ele foi subsidiado e subsidiado pelos projetos desenvolvidos pela Implaza e desenvolveu estudos profundos sobre uma das maiores regiões metropolitanas do mundo. A Grande São Paulo é maior do que muitos países do mundo. Então, tudo isso serviu de referência não só para o Brasil, mas serviu de referência para as grandes metrópoles do mundo, que têm um olhar muito particular para as experiências da Grande São Paulo e, evidentemente, para os estudos realizados pela Implaza. Elza, o
Só a tecnologia basta para se obter sucesso no gerenciamento diário de um centro de documentação, a ponto de facilitar o compartilhamento do conhecimento produzido e adquirido pela empresa? A tecnologia, ela é uma ferramenta indispensável. Eu acho que as novas tecnologias de informação e comunicação fizeram com que a gente desse um salto de qualidade, com uma velocidade, com uma rapidez fantástica, mas não basta. Eu acho que tem que ter a postura do técnico que atua nessa área, tem que ter a estrutura organizacional adequada. Soma-se à tecnologia definições de organizações voltadas para dar esse salto de qualidade. Só a tecnologia não resolve. O comportamento, a postura da empresa, a organização prevista para que isso aconteça é fundamental. Elza, como a Implaza se relaciona com as estruturas já implantadas no governo do Estado, visando a integração dos bancos de dados estaduais? A Implaza foi uma empresa que sempre esteve presente nas propostas de integração do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo, ele avançou muito e foi muito ousado em propostas de integração dos órgãos setoriais, dos órgãos estaduais. Então, no início do governo Covas, foi criado o Sistema Estratégico de Informações. E o Sistema Estratégico de Informações objetivava uma coisa fantástica, que era, ele seria um sistema estadual de informações, onde todos os órgãos alimentariam esse sistema e esse sistema compartilharia todas as informações com todos. Isso é uma proposta óbvia, fantástica, que teria sido muito bom que ele fosse efetivamente implantado. A mudança administrativa, a mudança de gestão, a descontinuidade faz com que as coisas às vezes avançam e às vezes diminuam um pouco o ritmo, né? Então, ele existe, chama-se SEI, Sistema Estratégico de Informações. Na sequência, foi criado um Comitê de Qualidade da Gestão Pública, para também fazer a integração de todos os órgãos setoriais. Participavam desse comitê todos os representantes de todas as secretarias e de alguns órgãos públicos voltados para a área de tecnologia da informação. Isso tudo para fazer a integração de termos um Estado único, com um sistema único, de tal forma que o usuário que precisasse de uma informação estadual fosse nesse sistema e pegasse uma única informação sobre sobre população, por exemplo, sobre a área, que cada um tem cada um usa uma base de dados diferente. Quando o usuário quer uma informação do Estado, ele não tem. Então, a Implaza participou de todas essas iniciativas, desde a criação do Sistema Estratégico de Informações, da estrutura do Comitê de Qualidade da Gestão Pública, e vem até hoje participando dos seminários e da proposta de gestão do conhecimento do governo do Estado de São Paulo. Fizemos vários ciclos de palestras sobre gestão do conhecimento e, atualmente, temos um trabalho muito grande que vem sendo feito há mais de 3 anos, que é o InovaDay, que são experiências de inovação bem-sucedidas na área pública e que são mostradas para uma plateia de 200 usuários muito fiéis, que vêm desde a época do ciclo de gestão do conhecimento, de palestras sobre gestão do conhecimento, até agora, e agora, com toda a tecnologia de vocês, esse trabalho todo é apresentado online. Então, nós participamos, desde lá, do começo do governo Covas,
na criação do Sistema Estratégico de Informações e passamos por todas essas outras iniciativas de projetos para alavancar uma proposta de sistema integrado, né, que integre todos os órgãos. Elza, sabe-se que vários acervos particulares estão disponíveis para download na web. O que significa fazer o mesmo com a memória técnica de uma empresa? Eu acho que o que significa fazer o mesmo com a memória técnica numa empresa pública, que eu acho que o fato da Biblioteca da Emplasa conter o acervo produzido por ela de 1975 até agora também é um diferencial muito grande para o Centro de Documentação Técnica. E é um diferencial no Estado, porque organizar uma memória técnica é muito importante, mantê-la atualizada é fundamental. Agora, disponibilizá-la, digitalizá-la e disponibilizá-la para download na internet significa compartilhar o conhecimento acumulado pela Emplasa nos seus 37 anos com o mundo. Aí isso é fantástico. A Emplasa é pioneira nisso? A Emplasa é pioneira por ser uma empresa pública. Como você disse, existem vários acervos particulares digitalizados e disponíveis para download. Mas, enquanto empresa pública do governo do Estado de São Paulo, nós fomos os primeiros a conseguir, primeiro a coleção todinha atualizada e agora a coleção todinha digitalizada e disponível para download. Você vivenciou momentos diferentes na mudança de patamares técnicos à frente do CDT. A relação que se estabelecia com o consulente sempre foi privilegiada, o que induzia formas de interação importantes, capazes de provocar mais conhecimento, fazendo girar a espiral da produção do conhecimento. Como vê hoje a relação via web mais fria e mais distante? A biblioteca do CDT está disponível para os pesquisadores que desejam fazer a sua pesquisa presencial. Sempre esteve e sempre estará disponível para isso. Porém, nós estamos na era da velocidade. Nós estamos numa era em que a realidade virtual está implantada. Nós estamos numa era em que eu não classifico como fria e distante. O contato virtual, às vezes, ele é muito mais intenso do que o presencial. E ele satisfaz muito mais o usuário, que pode obter o dado que ele deseja, o documento que ele deseja, em qualquer lugar que ele esteja no mundo. Então, eu acho que é por aí, entende? É por aí. Eu acho fantástico que a gente tenha conseguido dar esse salto de qualidade, de botar toda essa produção técnica para download. E eu, sinceramente, se eu sair da Emplasa amanhã, sairei vitoriosa por ter participado de um projeto deste tipo. Elza, como vê a ampliação do escopo de trabalho da Emplasa para a escala macro-metropolitana? Eu acho fantástico. Ela começou como uma empresa metropolitana de planejamento da Grande São Paulo. E hoje ela se chama Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano. Isso porque o território e a área de atuação da Emplasa agora já é a macrometrópole paulista e os seus arredores. Eu acho que é muito importante para os técnicos da Emplasa, inclusive, é um desafio você usar tudo aquilo que foi produzido, que foi estudado, que foi proposto para a Grande São Paulo, para um território que hoje é de uma dimensão territorial fantástica, que é o coração do Brasil, onde todas as potencialidades acontecem, também as desgraças, mas é um potencial e poder atuar e poder usar todo o conhecimento acumulado só para a Grande São Paulo, numa macrometrópole paulista, é fantástico. É um desafio muito grande que a Emplasa tem competência técnica para isso. Na sua opinião,
Por que o planejamento metropolitano usualmente não se efetiva, não se implanta? Eu acho que aí tem muito a ver com estabilidade econômica. E o Brasil passou por uma crise muito séria recentemente, onde o planejamento foi ignorado, foi completamente abandonado. Agora que estamos voltando a ter uma estabilidade econômica significativa, é um momento bastante adequado para se fazer uma reestruturação, para se fazer um resgate do planejamento em médio e a longo prazo. Elza, você iniciou em 2005 na Emplasa um processo de trabalho tendo como principal atribuição adaptar e implementar um modelo de gestão do conhecimento a que você se referiu há pouco, buscando instituir na empresa uma política com essa finalidade. Você já mencionou isso. Esse trabalho sob sua coordenação foi interrompido. Por quê? Você acha que ele foi mal compreendido na empresa naquele momento? Foi. Eu acho que o grande problema é que a Emplasa é uma empresa que gera conhecimento. O produto final da Emplasa é o conhecimento. E muito incentivados pelo próprio governo do Estado de São Paulo, pela própria estrutura que havia sido montada no Comitê de Qualidade da Gestão Pública, a Emplasa foi a primeira organização do governo do Estado de São Paulo a criar um grupo de gestão do conhecimento. Este grupo chamou a atenção das organizações não governamentais, das organizações que não eram públicas e que olharam para este grupo da Emplasa com uma curiosidade muito grande para saber como é que isso vai acontecer dentro de uma empresa pública. Então, nós tivemos um assédio muito grande da Sociedade Brasileira de Gestão de Conhecimento, que foi em busca de nos acompanhar. Então, a partir desse momento, fizemos uma parceria com a SBGC, que existe até hoje, inclusive para a organização das palestras e do Inova Day. A SBGC, desde esse momento, ficou nossa parceira na busca de se propor um processo que pudesse ser implantado numa empresa pública de gestão do conhecimento. O grupo avançou, desenvolveu uma proposta, criou uma série de palestras internas para, inclusive, entender o que era a gestão do conhecimento. Demoramos muito para baixar o voo e entender direito o que era este conceito, como é que se aplicaria, quais eram as ferramentas que poderíamos usar para isso. Tudo isso exige mudança de comportamento, exige mudanças culturais e exige mudanças organizacionais. E isso só é possível ser feito se a empresa como um todo, diretoria e corpo de funcionários, estiverem caminhando juntos para atingir essa meta. Isso, neste momento, não aconteceu. Não aconteceu e teve que ser interrompido. A proposta começou a ficar um pouco avançada demais. Elza, como vê a retomada desse programa na atual gestão? A atual gestão, ela começou criando na estrutura da Emplasa o Grupo Setorial de Inovações. Isso é uma proposta que veio do próprio governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Gestão Pública, na época, por meio do Roberto Aguni, que é um grande incentivador de todo este processo e que nos incentivou a criar o Grupo Setorial de Inovação na Emplasa. E nós criamos esse grupo setorial, que é composto por todos os diretores da empresa e que tem uma secretaria executiva composta por representantes de todas as diretorias. Então, o processo atual é um processo onde existe uma integração dos diretores com o corpo técnico da Emplasa, ou melhor, com todas as diretorias da Emplasa. Então, este caminho é o caminho que a gente quer trilhar e que a gente tem certeza que,
por todas as iniciativas que já conseguimos fazer, como, por exemplo, esses depoimentos, é fundamental que a gente consiga, daqui para frente, implantar o processo dentro da empresa, com todas as restrições com relação a resistências, somos uma empresa que gera conhecimento e que internamente compartilhamos muito pouco conhecimento de cada um. Tudo está muito dentro da cabeça de cada um. E você sabe que isso é uma mudança radical na estrutura organizacional e de cada um. Mas a gente tem certeza que agora, trabalhando em sintonia com a direção da Emplasa, a gente consegue avançar nesse processo. Recentemente, você teve a iniciativa de estabelecer um programa de incentivo à leitura. Instalou em área comum da Emplasa uma pequena biblioteca de circulação de livros entre os andares ocupados pela empresa e acessível a todo o público do Cidade 1. Conte-nos um pouco sobre essa experiência inovadora. O governo do estado criou uma série de programas para jovens, tipo Primeiro Emprego, Jovem Cidadão, e as empresas públicas começaram a receber esses garotos para nos ajudar no apoio técnico. E nós percebemos que faltava muito para eles no que diz respeito a aprender um pouco mais da literatura brasileira, a falar melhor o português, a ter um tempo para parar e ler um bom livro. E resolvemos começar a estimular o cidadão que transitava pelos andares da Emplasa com uma estantezinha nos corredores, e essa estantezinha ela ficava cada mês em um andar, e ela só tinha uma mensagem, que era: pegue, leve, leia e devolva aqui. E embaixo, colabore com doações. Por essa estantezinha circularam mais de 1000 livros. Nós chegávamos a ter, assim, sem registro nenhum, completamente livre. Vai da sua consciência devolver ou não. Foi muito interessante, porque a gente recebia até encomenda dessa garotada toda, desses projetos que não tinham como adquirir um livro. Olha, vocês podem nos arrumar um livro do Jorge Amado, enfim. Só que dois fatos fizeram a gente interromper. O primeiro é que o centro de documentação mudou de prédio, então eu fui para um outro prédio e não venci a não devolução dos livros, porque no final eu acho que muitas pessoas devolviam, principalmente os garotos desses programas, cuja coordenação está no Cidade 1, na Secretaria de Relações do Trabalho, que as coordenadoras levavam os garotos para ver a estante para que eles assimilassem qual era a proposta. Mas, de um modo geral, a gente teve poucas devoluções. E isso fez com que eu começasse a ir nos sebos, comprar para manter. Eu fiz lá várias compras nos sebos, mas depois mudei de prédio e isso acho que foi uma das coisas que fez com que a gente parasse com esse projeto. Quem sabe a gente descubra uma forma um pouco mais de chacoalhar a consciência de cada um. Elza, o trabalho que você tem desenvolvido na Emplasa primou e prima por iniciativas visando sempre a qualidade, a inovação e a modernização. Quais foram ou são as principais barreiras que você encontrou em um órgão de planejamento como a Emplasa? A Emplasa é um órgão que sempre visou inovar os seus processos. E o Centro de Documentação Técnica, principalmente com o avanço das novas tecnologias de informação e comunicação, procurou se modernizar os seus sistemas e permitir uma acessibilidade cada vez maior ao usuário de todo o conhecimento acumulado pela Emplasa. Eu não vejo assim barreiras só por parte da Emplasa. Eu acho que as barreiras vêm, de um modo geral, dessa nossa geração que tem medo do novo, que tem medo de acabar com aquilo tudo que já está implantado e consolidado
para partir para uma proposta revolucionária. Então, eu acho que são valores, princípios e regras estabelecidos e muito consolidados dentro de cada um de nós que têm que ser rompidos. Eu acho que essa mudança de paradigma, a mudança de comportamento, é uma mudança cultural fundamental, mas que é muito difícil de acontecer. Eu acho que essa é a principal barreira. Está muito mais, não nas estruturas, mas nos técnicos, no ser humano. Dessa geração que eu me incluo. Elza, seguindo nessa linha de raciocínio, na sua opinião, quais os passos essenciais a serem percorridos para que se instale de forma permanente na Implaza os instrumentos que favoreçam os processos de gestão do conhecimento e de inovação focados no campo de atuação da empresa? Vale a pena sonhar? Vale a pena sonhar, sempre vale a pena sonhar. A gente já sonha o sonho impossível. Eu acho que tem muito a ver com isso que eu falei anteriormente. Eu acho que é fundamental criar estruturas organizacionais que permitam que este processo de gestão do conhecimento seja compartilhado e seja disponibilizado e seja integrado num contexto maior, no nível do governo do Estado, dos outros órgãos públicos, porque eu acho que a gente tem tudo muito bem encaminhado, de um modo geral, no governo do Estado, que é pioneiro nas inovações. Temos tudo para caminhar para um processo muito bem sucedido. Mas a minha preocupação é muito com relação à mudança cultural, que ela é revolucionária no comportamento humano. E mudar comportamento exige um trabalho em longo prazo. Elza, muito obrigado por seu depoimento muito interessante, muito rico. Você está com a palavra agora para apresentar as suas despedidas. Bom, eu agradeço muito. Para mim foi um prazer muito grande. Eu tenho 35 anos de Implaza. Então, falar sobre a minha empresa, a sua área de atuação, eu acho que esse resgate ele é fundamental para o cidadão metropolitano, ele é fundamental para pesquisadores, historiadores, ele é fundamental para o governo do Estado, porque a Implaza, o principal objetivo da Implaza é desenvolver estudos e propostas que subsidiem o governo do Estado na definição de políticas públicas para o território metropolitano. Então, eu acho que contar essa história é de uma extrema importância, porque ela é a base de tudo de todas as futuras propostas a serem desenvolvidas, tendo em vista o planejamento metropolitano de uma das maiores metrópoles do mundo.